Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Bem-vindos ao caos que está o meu ateliê no dia de hoje. Gente, olha isso aqui. Olha essa bagunça, olha essa bagunça. Tá um caos isso daqui, tá um caos. Ontem eu fui no Atacadão para poder comprar algumas coisas para poder fazer meus testes de Natal, né? Porque eu tô atrasada. Eu simplesmente estou atrasada, não fiz absolutamente nada. E aí hoje eu vou pegar pra poder fazer os meus testes de Natal e eu vou gravar pra vocês, tá? As minhas coisitas já estão aqui, eu preciso inclusive guardar todas essas coisas aqui. Mas eu vou começar hoje a fazer os testes, né? Hoje eu vou fazer os testes de panetone apenas, tá? Apenas os panetones, ainda tem que fazer as sobremesas, mas eu não encontrei as embalagens ainda, não chegou. Então enquanto não chega eu vou adiantando um outro ponto mais importante, que também é os panetones. Esse ano, gente, eu vou trabalhar apenas com 4 sabores de panetones no meu cardápio, tá? Que vai ser brigadeiro tradicional, brigadeiro de ninho com Nutella, maracujá e o brownie de doce de leite. O brownie basicamente é o panetone com brownie em cima, recheado e também finalizado, tá? Ai, não tá focando em mim, aí. E aí eu vou trabalhar com esses 4 sabores de panetone apenas. E o meu intuito é fazer todos eles hoje e fazer foto deles hoje também, tá? Tudo hoje. Vamos ver se eu vou conseguir. Agora são 9h37 da manhã. Então eu vou tentar adiantar isso tudo o mais rápido que eu conseguir aqui, pra ficar já mais tranquila, tá? E deixa eu só mostrar um outro ponto pra vocês também. Ontem eu fiz algumas compras de atacado, né, aqui pro ateliê que eu tava precisando. Os ovos, o meu leite condensado que eu utilizo nas produções. E pra fazer os testes, gente, eu já tinha mostrado no vídeo anterior aqui do canal de comprinhas. Eu comprei esse daqui que é da Cremor, tá? Eu nunca utilizei isso aqui, é uma mistura láctea. Mas eu comprei pra poder fazer aí os testes, né, pra eu não utilizar de fato o meu leite condensado caro. A gente vem aqui na mistura láctea. Por quê? É apenas pras fotos, tá? Então, como é foto, eu não vendo esses produtos depois. Então, eu peguei aqui uma mistura láctea mais baratinha pra conseguir fazer apenas as fotos dos meus produtos. E aqui também eu peguei um panetone mais baratinho ali no Atacadão. Esse aqui foi 8 e pouquinho, tá? E aí eu peguei 4 unidades também, que a gente vai rechear justamente esses daqui, tá bom? Então acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar o brigadeiro pra mexer na mexedora. E aí enquanto ela mexe, eu vou organizar essas coisas aqui. Gente, o primeiro que eu já vou colocar aqui pra mexer vai ser o de ninho, tá? Pra poder fazer o de ninho com Nutella. Nunca usei esse daqui, Cremor, olha a cor dele. Ele é um pouquinho amarelinho, talvez. É um pouquinho amarelinho, mas vamos testar, né? Achei ele um pouco líquido também, gente, mas pra uma mistura láctea, pra teste, tá de bom tamanho, né? Ó, melhor do que usar os meus leite condensados mais caros. Então aqui eu coloquei um leite condensado, na verdade uma mistura láctea, mas eu vou me referir a leite condensado porque é o que a gente vai utilizar de fato no dia. Coloquei aqui o ninho, gente. Agora eu vou mexer. Aqui tem mais ou menos umas 30 gramas de leite ninho. Na verdade acho que eu vou colocar um pouquinho mais, que eu achei que foi pouquinho. Coloquei um pouco mais de leite aqui. Agora eu vou misturar até dissolver tudo. Agora, assim, dissolvida, a gente vai colocar aqui o leite condensado. O leite condensado não, o creme de leite. E aqui eu tô colocando duas, gente. Duas de leite condensado, creme de leite, que no caso aqui seria o creme de leite mesmo no dia do uso. Mas aqui eu tô utilizando o creme culinário da Leco, tá? Pra poder fazer os nossos testes. Pronto, gente, agora sim, nosso primeiro recheio aqui tá mexendo, é o de ninho, né? E agora deixa eu arrumar essa bagunça, porque senão eu não vou render nada nessa produção, porque eu fico maluca na bagunça. Então deixa eu já ir organizando isso daqui, né? Guardando. Gente, aqui ele já pegou o ponto, ó, tá vendo? Que ele não tá mais tão líquido. Deixa eu desligar o fogo aqui já, ó. Ele já tá aqui um brigadeiro mais consistente, tá vendo? Então agora eu vou deixar ele misturar, mexer só uns minutinhos a mais pra já dar ir dando uma resfriada. Eu já desliguei o fogo, tá? Aí depois a gente já vai tirar aqui da panela. Ó, gente, o nosso de ninho aqui já saiu. Aí aqui eu já coloquei pra fazer o de maracujá, tá? Leite condensado e o creme de leite, no caso. E agora eu vou fazer a minha redução de maracujá pra poder já depois misturar aqui nesse nosso brigadeiro. Gente, a redução aqui ficou pronta, ó. Já certinho pra gente misturar no nosso brigue. E aqui ele já tá quase pronto também, só mais um pouquinho pra ele engrossar um pouquinho mais. Ó, gente, brigadeiro também ficou pronto aqui, brigadeiro de maracujá, né? Já misturei a nossa redução. Olha só que coisinha linda.
E agora, a gente vai fazer o último, que é o de brigadeiro, tá? Brigadeiro tradicional, já vou colocar aqui na panela pra mexer. Eu vou só tampar esse daqui, né, pra não ficar aberto assim. E aí eu já vou colocar na panela pra mexer o nosso de brigadeiro. E aqui eu já coloquei o último, gente, que era o de brigadeiro. Aí eu coloquei um leite condensado, 2 cremes de leite e 30 gramas de chocolate em pó. 50% é que eu tô utilizando da Melkin. Gente, depois aqui eu peguei pra fazer meia receita do meu brownie, porque um clássico que sempre tem no meu cardápio de Natal é o que, gente? É o brownie-tone. Vocês vão ver aí durante o vídeo, mas basicamente é um panetone com brownie. Esse panetone aqui no meu ateliê sai muito, então eu não posso deixar de colocar ele. E aí eu decidi fazer meia receita aqui do meu brownie. Já tem vídeo passo a passo dessa receita de brownie aqui no canal, tá? Então deem uma olhadinha pra vocês pegarem a receita tudo certinho. Mas aqui eu decidi fazer meia receita na mão mesmo, pra ser algo mais prático, mais rápido. Então coloquei aqui meus ovos, 3 ovos, o meu açúcar também. E aí com o auxílio do meu fouet, eu venho batendo essa nossa mistura pra poder fazer a cremagem na mão. Eu vou ver se eu lembro de deixar o vídeo, na descrição do vídeo aqui embaixo, o link da receita do nosso brownie, né, do vídeo da receita. Mas aqui eu vou acabar não passando nada pra vocês, porque eu tô mostrando mais a minha rotina, né? Enfim, gente, comecei aí fazendo a parte da minha cremagem, que vocês já sabem, né? E assim, esse brownie dá pra você fazer na mão. Ele é um pouquinho mais demorado se você fizer na mão, porque você precisa chegar no ponto certinho ali, mas dá pra fazer, tá? E sim, gente, esse meu brownie é um brownie econômico à base de óleo. Antes de vocês xingarem o meu brownie falando, nossa, vai óleo. Vai óleo. Faz aí na sua casa, na sua produção, que você vai gostar desse brownie e você vai ver que o preconceito com brownie de óleo vai embora. E aí, como eu tava fazendo só meia receita, então eu coloquei 100 gramas aqui do meu óleo, né, em vez de 200. Depois vim colocando meu chocolate em pó. E aqui eu utilizo o chocolate em pó da Melkin, 50% cacau, tá? E aí, deixa eu já até ajudar vocês aqui em algumas técnicas que vocês geralmente têm dúvida em relação ao brownie, né? Se a sua massa ela ficar muito pesada, primeiramente, você tem que bater bem os seus ovos, porque quanto mais você fizer essa cremagem, mais a sua receita, primeiramente, vai acabar tendo esse rendimento, e segundo, que ela vai ficar aí mais leve, né? Outro ponto que interfere também é em relação à porcentagem de cacau. Se você utilizar um chocolate em pó 50% cacau, ela vai ficar uma massa ali mais leve. Vocês vão ver depois que eu vou colocar ela na forma, ela vai se espalhando tranquilamente. Agora, se você utiliza um cacau 100%, né, a sua massa ela vai ficar mais pesada. O cacau ele é mais seco, então você tem que colocar menos quantidade. Isso interfere também em relação à farinha de trigo que você está utilizando. Tem algumas farinhas de trigo que elas são já normalmente mais secas. Elas às vezes acabam puxando um pouco mais da umidade, então a sua massa acaba ficando ali um pouco mais seca também. Aqui no ateliê eu gosto muito de usar a farinha de trigo da Primor, geralmente eu sempre utilizo ela, tá? Ou da Primor, ou da Anitta. Nesse caso eu tô utilizando aquela lá branca, rosa branca, eu acho que é isso. Que tava com preço bem legal também, e ela é muito boa, essa farinha de trigo. Sempre sem fermento, tá? Então aqui eu tô utilizando ela, mas são vários pontos que podem interferir para sua massa de brownie ela ficar uma massa pesada, tá? Então você tem que se atentar nos detalhes, digamos assim, para você ter uma massa mais fluida, que ela coloca ali na massa, ela se esparrama, igual é o caso dessa minha, e fica mais fácil de você trabalhar com ela. Aqui, igual eu falei pra vocês, eu tô usando só meia receita do brownie, ele rende bastante, gente. E o tamanho dessa forma é 30 por 40. Geralmente, essa forma é a que eu utilizo pra poder fazer os meus bem casados aqui no ateliê, tá? Então, ela não é uma forma muito alta. Ela deve ter aí mais ou menos um centímetro, 1,5 cm de altura. O intuito aqui é que realmente ele não fique um brownie muito alto, tá? Muito grande, porque a gente vai usar uma pequena parte desse brownie. Só pra colocar realmente na parte de cima do nosso panetone. Então, ela não pode estar muito grosseira, porque senão o panetone ele não aguenta, tá? Todo esse peso do brownie, digamos assim. Então eu gosto de fazer ele mais fininho, mais baixinho. E aí nessa forma, com o auxílio do cortador da Blue Star também, eu consigo cortar 2 brownies. Então eu consigo fazer 2 brownies ali de uma vez pra poder colocar no panetone. E aí depois, gente, eu venho colocando esse brownie aí pra assar, dou essas batidinhas na forma só pra assentar bem o brownie. Aí eu coloco pra assar e fica pronto super rapidinho, tipo assim, 15 minutinhos, porque a forma ela é bem fininha, então assa mais rápido. E aí, enquanto tava assando esse nosso brownie, eu peguei já pra ir fazendo alguns processos do nosso panetone agora, tá? E, gente, falar pra vocês que eu fiquei de cara com a qualidade desse panetone, ó. Salvem essa marca aí, Casa de Ouro. E assim, gente, eu achei sensacional, sendo muito sincera pra vocês. No começo agora, que começou a ter os panetones nas lojas e tudo mais, eu gosto muito daquela marca Tommy, né? E eu comprei um, e gente, eu achei péssimo esse ano.
Eu não sei se foi, tipo, impressão minha, alguma coisa do tipo, mas eu achei que tava bem mais seco e não tinha tanta gotinha de chocolate, sabe? Aí eu falei assim, bom, vou comprar, então, esse daí pra poder fazer os testes, né? Lembra que eu tinha falado pra vocês? Rapaz, eu me surpreendi muito. Pensa em um panetone fofinho, pensa em um panetone gostoso, saboroso, com muita gota de chocolate. E, gente, o preço dele, tipo, foi R$ 8,90, eu acho, que eu postei aí no vídeo pra vocês. E eu comprei assim, não dando nada pra ele, nunca tinha provado e eu gostei demais, então já serve de indicação pra vocês, tá? Porque valeu super a pena a compra desse panetone. Por mais que fosse pra teste, eu acho que eu vou acabar utilizando ele na minha produção, porque ele é muito gostoso. E ele tem 400 gramas, tá? Então o panetone ele fica um pouquinho aí mais pesadinho, digamos assim. E aqui eu comecei a trabalhar o nosso panetone pra poder vir recebendo o recheio. Então eu fiz esse corte aí na parte de cima, igual vocês viram. Depois eu tirei um pouquinho do miolinho dele. E aí com a própria colher eu vim dando uma apertadinha pra esse chocolate, esse panetone do meio, na verdade, ele grudar mais pra lateral, tá, gente? Porque a gente queria ali que realmente tivesse um bom de um espacinho pra poder vir o nosso recheio. É dessa forma que eu recheio todos os meus panetones que de fato são recheados, né? A gente faz esse buraquinho e prepara ele pra vir com o recheio ali no centro. Tomem cuidado que vocês não podem tirar muito, porque senão vai chegar na parte de baixo ali do panetone e vai acabar rasgando ele, tá? E agora o próximo processo que a gente vai fazer é banhar essa nossa massinha de panetone ali na lateral. Então aqui eu comecei derretendo a minha cobertura fracionada, que eu tô utilizando o Top Gotas mesmo, e essa aqui é a cobertura blend. E aí depois que eu separei, eu venho aqui com um pincel. Esses pincéis mesmo, gente, de... Sabe aqueles pincel tipo de pintar cabelo? Mas obviamente você vai ter um exclusivamente para confeitaria. Eu não gosto daqueles pincéis que tem as cerdas de silicone, tá? Eu acho que fica muito ruim de você banhar os panetones, ela é mais chatinha de você trabalhar com ela, sabe? Então eu opte sempre pelo pincel que tem essas cerdas branquinhas, assim, que são mais firmes. Eu não sei que material que é esse, mas é a melhor opção pra você trabalhar ali, banhando as suas laterais dos seus panetones. Então eu venho aqui passando esse chocolate por toda a lateral dessa nossa massa de panetone. Você pode também utilizar o chocolate branco, caso você prefira, né, cobertura branca. E, gente, mil desculpas por esses barulhos de moto que vocês possivelmente possam ouvir aí no fundo do áudio. É porque hoje tá difícil, viu? Falar pra vocês que eu começo a falar, a moto começa a dar de giro aqui embaixo de casa, na avenida. Então tá muito complicado. Vocês me desculpem por esse ponto. Mas, enfim, vocês estão vendo aí que eu venho banhando toda essa nossa lateral, né? E, assim, é um diferencial meu que eu gosto de entregar no meu cliente, é justamente ter o panetone todo banhado na lateral. Você não precisa fazer esse processo. Mas eu acho que você realizando o banho do panetone no chocolate, além de ficar mais gostoso, eu sinto que fica bem mais bonito, né? Vocês vão ver depois que o acabamento de chocolate na lateral dá um super diferencial. E aí você pode vir pintando depois se você quiser, sabe? Tipo com a bombinha, passando um pó dourado, até mesmo com pincel, quando essa casquinha secar. Fica a seu critério, mas você consegue também colocar granulado, enfim, gente. Dá pra decorar de várias formas. E aí aqui eu vim passando já justamente pra ir secando essa nossa casquinha. E eu já coloquei ela em cima do prato que eu iria fotografar. Porque depois pra você tirar é um pouquinho ruinzinho, tá? Depois que esse chocolate seca. Então já coloca ali de fato onde você vai querer entregar pro seu cliente o seu chocotone, né? O seu panetone, enfim. Aqui eu tô utilizando chocotone, mas você pode utilizar o panetone caso você prefira também. E aí nesse momento eu vim fazendo já esse processo de passar o chocolate na lateral de todos eles, porque tava muito calor, gente, então a chance desse chocolate demorar muito pra secar era muito grande. E a gente acaba só conseguindo manusear o chocotone ali, né, depois que o chocolate seca. Então eu já vim fazendo esse processo em todos os panetones que eu iria utilizar. Você retira o papel da lateral, tá bom? E não esquece de retirar embaixo também, porque esse panetone, ele tem, né, de fato, o papel embaixo devido à forminha dele. Então não esquece de tirar todo esse papel ali que tá envolvido no seu chocotone, porque a gente vai trabalhar apenas com ele mesmo, isso daí é lixo, e aí depois a gente vai entregar ele de fato ali na caixa branca, né, que tem o suportezinho embaixo, a tampa não é cetim e não é acrílico, é acetato, a tampa de acetato, então fica bem legal. Na hora de realizar o corte do seu panetone, não corta essa parte de cima redonda muito grande, tá, gente? Porque senão você vai deixar esse panetone ele muito fininho. E aí, se você deixa ele muito fino, na hora que você coloca o seu chocolate, ele não aguenta, ele pode começar a rachar,
devido ao peso, né, do seu recheio e tudo mais. Então, não corta ele muito fino. Corta ali mais ou menos da maneira que vocês viram eu cortando, do tamanho dele, mas não corta muito grosso, tá? É muito grosso, não, muito fino. Porque são as laterais, elas vão ficar muito fininhas, tá bom? E aí, enquanto eu tô banhando esse panetone, eu quero dar uma dica pra vocês em relação a opções que vocês podem, tipo, trabalhar com os sabores que vocês, de fato, podem entregar também pro cliente de vocês. Aqui no meu cardápio eu não coloquei o sabor de pistache, mas falar pra vocês que eu estou muito tentada a colocar. Então, eu tô aqui na dúvida se eu compro, se eu não compro, se eu faço, se eu não faço. Ainda tô um pouquinho na dúvida, porque já é um sabor um pouquinho mais caro, né? Então, eu tô um pouco na dúvida. Mas se eu for fazer, provavelmente, o que você pode fazer também aí no seu cardápio, né? Caso você vá trabalhar com sabor de pistache, é banhar com chocolate branco, fazer esse processo ali no chocolate branco, só que você pode usar ou chocolate branco, ou você pode tingir o chocolate branco de verde também, pra ficar mais temático, né, de pistache, pra remeter mais o tema, né? O de maracujá, por exemplo, que eu fiz aqui, mas eu fiz com a parte de fora de chocolate mesmo, né, o chocolate blend. Você pode fazer com o chocolate branco tingido de amarelo, para também remeter ali mais o sabor de maracujá. Então, assim, você pode brincar bastante com as cores, tá? Com as cores e com as opções que você pode entregar ali para ficar mais chamativo e remeter mais o sabor. Gente, aqui depois do chocolate que sobrou, eu vim fazendo as minhas moedinhas de chocolate, tá? Você pode usar o cinete, acho que é cinete que fala pra você poder fazer a sua logo. E você pode depois só colocar o chocolate e é isso, vida que segue, tá? Mas eu gosto de utilizar nessa forminha que tem, que é de acetato, né? A minha tem 5 centímetros, aí é só você vir colocando o chocolate por cima. A empresa que faz as minhas forminhas é a 3D Monkey, 3D, 3, letra 3, D mesmo, o número 3, a letra D, Monkey, que é macaco em inglês, tá? E aí, essa empresa que geralmente faz as minhas forminhas, aí eu coloco o chocolate, coloco na geladeira e espero cristalizar. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia utilizar o cortador, o aro da Blue Star pra poder fazer o corte do nosso brownie, então eu vim aqui com ele, e aí aqui eu consigo fazer 2 cortes, tá, gente? 2 aros ali. O nosso brownie, ele já tinha saído do forno, ele já tava um pouquinho mais friozinho, mas não 100% ainda, ele tava um pouquinho morno, então por isso que eu só vim fazendo a marcação, já pra deixar tudo no esquema, mas só depois que a gente ia utilizar esse brownie aqui na hora da montagem, tá? E, gente, um assunto super aleatório agora, eu sei que vocês são muito observadoras, né, em detalhes, e vocês sabem que eu sou acostumada a fazer as coisas assistindo outras coisas, né? Então, como eu sei, vocês vão perguntar, porque sempre que eu apareço assistindo, vocês me perguntam, eu tô assistindo Grey's Anatomy pela 3ª vez seguida, porque eu sou incrivelmente apaixonada em Grey's Anatomy, e pelo aplicativo de streaming da Star+, ou melhor dizendo, Star Plus, enfim. E não tem mais a Netflix, gente, pra nossa tristeza, só tem nesse aplicativo mesmo, tá? De streaming, e eu assisto por lá. É o único lugar que tem, e tem, eu acho que 19 temporadas, as 18, não me recordo agora, gente, porque eu tô assistindo tudo de novo, então pra mim não vai fazer muita diferença. Então aqui, bora montar o nosso primeiro panetone, e eu escolhi começar pelo de ninho com Nutella, então aqui eu já coloquei o meu brigadeiro de leite ninho no centro, e aí depois eu já venho com a minha Nutella. Gente, o brigadeiro de ninho eu geralmente não faço ele baseado no peso, tá? Até porque eu uso mais em relação à receita. Eu só montei ele em cima da nossa balança, porque eu precisava calcular o peso da Nutella mesmo, tá? Então, por isso que tá em cima da balança, justamente pra calcular esse ponto. Mas o de ninho, eu já só coloco porque eu faço igual eu falei pra vocês, baseado na quantidade que a receita me rende mesmo. Então aqui pra essa montagem eu coloquei uma camada de brigadeiro de leite ninho, uma camada de Nutella no meio, depois mais uma camada de leite ninho. E aí a gente vem finalizando com a tampazinha que a gente tirou do nosso panetone, tá? Então não joga fora, gente, que a gente vai vir fechando ele depois. E aí, pra finalizar de fato a cobertura, eu coloquei aqui mais brigadeiro de leite ninho aqui por cima, pra gente poder fazer aí essa finalização, tá? Percebam que na hora que eu ponho o brigadeiro, eu ponho no intuito de fato, cobrir toda aquela parte ali que a gente não banhou de chocolate, né? Então, pra ficar com o acabamento mais bonito. Aí eu coloco bastante brigadeiro, pra depois também
a gente colocar a Nutella nessa nossa parte de cima do panetone. Nesse momento você pode usar a sua criatividade e finalizar esse panetone, chocotone, enfim, da forma que você mais preferir, tá bom, gente? Aqui eu coloquei o brigadeiro, dei umas batidinhas no prato, para esse brigadeiro ele também dar uma descidinha, ficar mais assentado. E aí nesse momento eu procuro a parte da frente do meu panetone que eu vou querer deixar pra frente, né? Pra o acabamento ele ficar todo pra parte virada que eu quero. Depois eu passei aqui a minha Nutella pro saco de confeitar e vim jogando um pouquinho de Nutella por cima. Lembrando que é um panetone de ninho com Nutella e não de Nutella com ninho. Então a Nutella que vem aqui é tudo balanceada, gente. A Nutella tá muito cara pra você colocar uma camada só de Nutella, por exemplo. Então aqui é tudo feito de acordo com, de fato, o ninho com Nutella, tá? E depois vocês vão ver que na hora que a gente corta, ele fica ali bem presente o creme de avelã também. Gente, o resultado do nosso de ninho com Nutella foi esse daqui, tá? Ó, coloquei a minha logo. Eu achei que essa logo, ela deu super diferença, tipo, na cara do panetone, sabe? E aí eu optei por uma decoração mais clássica mesmo, mais simples. E aí, nesse caso, se o cliente quiser, por exemplo, aqui no topo colocar Kinder Bueno ou algum outro tipo de adicional, ele consegue também, tá? E a gente coloca ali por cima. E aí, esse foi o resultado inicial aqui do nosso de ninho com Nutella, tá? Eu escolhi a parte daqui pra ser a parte da frente. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço as anotações. Ó, gente, aqui eu coloquei o que eu faço de ninho com Nutella, né? Então, o brigadeiro inicial foi esse daqui. Eu reduzi um pouco da quantidade de creme de leite, porque sobrou um pouco do creme. Deixa eu mostrar pra vocês. O de ninho, ó, ele sobrou um pouquinho, tá vendo? Então, eu vou reduzir um pouco da quantidade aqui de creme culinário, porque aí eu faço a minha precificação baseada nessa quantia, tá? Na verdade, eu vou colocar 300 gramas aqui. Nossa, minha letra ficou um garrancho agora, né? Mas eu vou colocar aqui, em vez de 400 gramas, eu vou colocar 300 gramas de creme de leite. E aí eu consigo fazer a precificação depois, porque aí não sobra tanto, né? Eu faço bem certinho a precificação pra ter o rendimento que eu preciso. E aí aqui, gente, eu coloquei 55 gramas de Nutella no meio do panetone. E aqui de 40 a 50 gramas na parte de cima do topo, tá? Mais a logo de chocolate. E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse leite que a gente jogou aqui em cima, ele é muito levinho, né? Então não deve ter nem 2 gramas aqui. Aí ele acaba entrando aqui como gastos incalculáveis, tá? Porque não tem como a gente calcular. Mas aí é basicamente assim que eu faço minha precificação. Eu anoto tudo aqui que eu utilizo pra poder fazer os panetones. Aí claramente tem aqui mais o valor do panetone, né? Porque tem o item principal, né? Tô escrevendo aqui com a letra horrível, mas dá pra vocês entenderem. Agora eu vou montar o próximo, que vai ser o de maracujá, aqui. E aí todos eles eu vou mostrar aqui pra vocês e vou mostrar o resultado final também. Primeiro eu vou montar todos eles e depois eu tiro todas as fotos. Ô, gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês aqui nos meus testes de foto também. Eu não utilizo Nutella, tá? Tô com um pote de Nutella aqui, mas eu utilizei um creme de avelã mais baratinho. Essa marca aqui, ela não é gostosa, tá, gente? Já aviso vocês que não tem nada a ver com esse creme de avelã aqui da marca Nutella. É bem inferior, então não comprem, tá? Não vale a pena, não é gostoso. Comprem se vocês forem fazer só o teste, porque aí, obviamente, o custo-benefício, né, pra você tirar foto, em vez de usar Nutella, você usa um creme mais baratinho. Mas assim, gosto, gente, não é gostoso não, viu? Esse trem aqui, ainda bem que eu tenho ela aqui. Usei ela nos ovos de Páscoa desse ano pra poder fazer os testes. Tá até meio sujinha aqui. Ela tá na validade ainda, vence 2023 em dezembro. E aí eu tô usando agora nos panetones. Nosso próximo sabor pra ser montado seria o nosso chocotone de maracujá. E eu preciso muito confessar pra vocês que esse foi o meu preferido, gente. Sem sombra de dúvidas, a finalização desse chocotone, o sabor desse chocotone foi o meu predileto, não tem comparações. Nosso brigadeiro aqui, ele já estava firme, mas ele estava frio também. E o processo da gente rechear é o mesmo, tá? Aqui o nosso panetone de maracujá, ele é feito apenas com o brigadeiro de maracujá mesmo. E aí, nesse momento, vocês podem sempre trabalhar com adicionais. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um adicional de Nutella, caso o meu cliente queira. Então, a gente pode colocar a Nutella aqui no centro desse nosso panetone. Mas eu quero acrescentar doce de leite. Pode trabalhar com um adicional de doce de leite também. Então, com um sabor base, a gente consegue ter vários adicionais ali para os clientes brincarem com essa opção. A mesma situação aqui, por exemplo, se fosse no nosso panetone de ninho com Nutella, o cliente pode adicionar Kinder Bueno, pode adicionar
Kinder mesmo, sabe? Kinder Joy. Então, você pode trabalhar aí com as opções de adicionais. Assim, você não precisa ter um sabor, tipo, vários sabores no seu cardápio, mas você pode acrescentar ali, caso realmente o cliente faça muita questão. Então, depois de vir recheando esse meu panetone, eu coloquei a tampinha. E aí, com o nosso próprio brigadeiro de recheio, eu passei pra manga de confeitar. E com o bico 1M, eu vim fazendo essas rosetas na parte de cima. E, gente, fala sério, olha que coisa mais linda que ficou esse brigadeiro no bico de confeitar. Sério, por isso que eu falei pra vocês que foi a minha decoração preferida, porque realmente foi o mesmo brigadeiro que a gente utilizou pra rechear, a gente tá utilizando pra cobertura também, então não precisa acrescentar nada, tipo de creme de leite pra ficar mais molinho, nem nada do tipo, se você deixar já o brigadeiro de recheio no ponto certo, tá? Então aqui eu fui fazendo essas finalizações ali com as mangas de confeitar e falar pra vocês que eu fiquei encantada com o resultado dessa roseta, com os pontinhos de maracujá, da própria fruta mesmo. Eu acho que isso ali dá uma mega de uma chamativa, assim, pro cliente, sabe? Depois eu vim só procurando a parte da frente aqui pra poder também finalizar com a minha logo de chocolate envolvida no pó dourado. E aí depois vocês vão ver que eu acabei fazendo algumas pitanguinhas, assim, ao redor perto da logo também. Acabei não gravando as pitangas, mas depois nas fotos vocês vão reparar que elas estão lá. O de maracujá, gente, eu já optei em fazer algumas rosetas na parte de cima com o próprio recheio. Então, além de recheado, ele também, aqui por cima, vai brigadeiro de maracujá. E ficou assim, eu gosto muito desse contraste do azul com o amarelo, sabe? Então, eu achei que ficou bem legalzinho aqui. E aí, eu sempre escolho a parte mais bonita pra poder colocar logo, né? Pra poder ficar aqui mais ressaltado. Essa parte aqui, o panetone tava um pouquinho tortinho, ó. Se bem que olhando assim, essa parte ficou bem legal também, né? Ah não, tava meio amassada aqui, eu não curti. Então, escolhi aqui essa parte da frente. Ó, ele ficou assim. E aí, eu vou pro próximo agora, pra depois a gente poder fazer as fotos. Aqui o nosso próximo sabor para ser recheado foi o nosso de brigadeiro. O de brigadeiro ele já ficou com um pontinho um pouco acima do que o de maracujá. Tanto que vocês vão reparar depois quando a gente for finalizar, o de maracujá ele já tava um pouquinho menos, então aconselho vocês realmente a deixarem um pouquinho menos. Não que tava impossível de trabalhar com ele, não estava, mas é que na hora que eu fui colocar na manga de confeitar, depois na última roseta, a manga estourou, então eu percebi que realmente tava em um ponto a mais. E o intuito desses nossos recheios é deixar os recheios cremosos, tá, gente? Não aquele recheio muito consistente, porque senão fica ruim pra você rechear, fica ruim pro seu cliente consumir e pro seu cliente cortar também. Então, ele tem que estar esse recheio mais cremoso. Aqui, caso você queira uma opção de brigadeiro meio amargo, né, de chocotone meio amargo, em vez do chocolate 50%, você pode estar acrescentando o cacau 100%, e você também pode ainda estar acrescentando junto o chocolate meio amargo para poder fazer esse brigadeiro, tá? Então, assim, com uma base de brigadeiro, você pode fazer 2 sabores. Tanto o brigadeiro tradicional, quanto o chocotone meio amargo também dá pra você fazer, só substituindo ali os ingredientes. E aí, depois eu coloquei a tampinha, e aí, nesse caso também, pra finalizar, eu optei em vir fazendo um trabalho de bico. Aqui eu utilizei o bico 199 da Wilton pra poder fazer, não chega a ser roseta, né, gente? Porque isso daqui acaba não sendo o formato de roseta. Então, sempre que eu trabalho com esse bico, fazendo esse trabalho, eu nomeio ele de rococó. Tá? Vocês sabem aí, já devem ter visto em algum outro vídeo os rococózinhos. Mas aqui também é aquilo, tá? Não se prendam ao trabalho de bico. Eu preferi finalizar os meus chocotones dessa maneira. Mas se você quiser só jogar o brigadeiro por cima, igual a gente fez no de leite ninho, depois finalizar ali com granulado, também dá pra fazer. Se você quer finalizar só com os brigadeiros, né, em cima também, põe um pouquinho de brigadeiro assim, tipo espalhado, e depois jogar alguns brigadeiros já boleados por cima, pra remeter bem o sabor, também dá pra você fazer. Essa parte dos panetones, gente, vocês podem trabalhar da maneira que vocês preferirem em relação à decoração. Essa parte aqui é você quem manda, tá? Ano passado eu não lembro como que eu finalizei os meus de brigadeiro, mas esse ano eu decidi finalizar dessa forma. O de maracujá eu acho que eu não fiz ano passado, nem o com Nutella eu fiz, mas eu também acrescentei muito mais coisa, então acrescentei Kinder e tudo mais, o que encarece o produto, então hoje, né, nesse ano atual, eu decidi ir pelo clássico, mas um clássico bem feito, bem elaborado ali, com trabalho de bico e afins, tá? Então eu finalizei o trabalho de bico, coloquei também um pouquinho de granulê. Aqui eu usei o granulê ao leite. Gente, o de brigadeiro já ficou assim, mais basiquinho mesmo. Também fiz um trabalhinho de bico aqui em cima. Coloquei um granulê e alguns flocos de arroz
em dourado pra combinar aqui com a nossa logo. E ficou assim. Agora vamos para o último, que é o de brownie, que eu mais amo nessa face dessa terra, porque é muito gostoso e ele sai bastante aqui no ateliê. E vamos para o nosso último sabor. Deixei por último o que mais é pedido por aqui. Porque ele requer um pouquinho mais de atenção na hora de fazer também. Então aqui eu vim com a nossa fatia de brownie, né, o nosso disco de brownie, e eu coloquei ele em cima do papel manteiga. E aí você vai cortar o papel manteiga de uma maneira que você consiga fazer essa dobra igual eu fiz aí, por cima do brownie, porque você vai vir depois dando uma apertadinha nele. Aqui você pode utilizar aqueles rolos de abrir massa, sabe? Mas eu não vejo necessidade, tá, gente? Com a mão mesmo você consegue fazer esse trabalho, que é só você vir abrindo um pouquinho aí essa parte do seu brownie, porque a gente precisa que ele esteja um pouquinho mais fininho e ele mais juntinho, né? A gente sabe que o brownie, ele é como se fosse uma cola, então você aperta o brownie, ele fica meio que moldado da forma que você aperta. Então, eu preciso que vocês venham aí apertando esse brownie pra ele ficar ali meio que unidos venceremos, sabe? Tipo, mais grudadinho. E agora pro recheio eu venho colocando aqui meu doce de leite e depois que eu coloquei o doce de leite na parte de baixo, eu já venho colocando alguns pedaços de brownie também. Aqui o meu brownie eu gosto de oferecer ele sempre no sabor de doce de leite, mas caso você queira colocar outras opções no seu cardápio também, fica legal com brigadeiro, fica legal com Nutella, você consegue ali colocar qualquer outro sabor cremoso, né, digamos assim, pra você colocar com esse brownie. Aí eu coloquei depois mais uma camada de doce de leite e pra finalizar mais uma camada de brownie também, porque o brownie, além de vir o brownie por cima, ele também vai recheado de brownie, tá? E é importante você colocar esse recheio cremoso juntamente com o brownie, porque senão vai ficar tudo muito seco. Imagina, a massa do panetone ou do chocotone e só a massa do brownie, tá? Então ele precisa ter esse recheio ali um pouquinho mais cremoso no meio também, que aí é onde você pode utilizar a sua criatividade. Aqui eu sempre ofereço ele para os meus clientes com o recheio de doce de leite. Então aqui depois eu coloquei o nosso brownie, aí eu vim colocando um pouquinho mais de doce de leite por cima, só para realmente finalizar essa nossa camadinha ali, né, de doce de leite, e depois a gente vem colocando aqui também aquela parte da tampinha pra gente poder fechar. E aí nesse momento você dá só uma apertadinha, porque a gente precisa que essa tampa, ela fique bem ali meio que centralizada, sabe? Não pode ficar muito alta, porque senão depois interfere na altura, pode ficar torto e tudo mais o seu chocotone. Aí, gente, aqui você vai precisar passar um pouco desse seu recheio cremoso, no caso doce de leite, né? Você vai precisar passar um pouquinho ele na tampa, porque ele vai precisar ter alguma coisinha ali pra colar. Então, esse recheio que você vai utilizar no seu chocotone vai vir no topo também, porque ele vai usar como se fosse uma cola. Na verdade, ele não vai usar, né? Ele vai servir como se fosse uma cola pra gente grudar esse brownie. E aí, depois a gente vai pegar agora o brownie ainda no papel manteiga, vai posicionar ali e vai virar ele de uma vez por cima do nosso chocotone. E aí, nesse momento, você vai dar mais uma apertada, porque você precisa que esse brownie ele fique bem grudadinho ali na parte de cima do seu panetone e também ele fique um pouquinho ali grudado na parte da lateral. Então, lembra que eu falei pra vocês que o brownie, ele é um produto que é unidos venceremos, né? Que a gente molda ele conforme a gente vai apertando. Então, é justamente isso que você vai fazer em cima do seu chocotone. Você vai moldando esse brownie por cima do chocotone pra ter esse acabamento ali mais firme. Nesse momento, aperta delicadamente, porque você não quer que esse seu brownie, ele se quebre, nem nada do tipo. E aqui, gente, o último que foi finalizado foi o de brownie com doce de leite, brownie tone. Quando é brownie tone, eu não gosto muito de colocar muito frufru, muita coisa em cima. Eu trabalho também com o básico, por quê? Porque eu acho que o brownie aqui, ele já remete, tipo, toda essa parte de decoração do nosso panetone, sabe? Então eu gosto de mostrar bem o craqueladinho do brownie e tudo mais. Então aqui eu curto mais realmente deixar só a casquinha do brownie, não gosto de colocar muita coisa em cima. Tudo bem que aqui ele já dá uma cobertura, tá vendo? Então eu gosto de trabalhar com o básico quando a gente trabalha aqui com o brownie tone, porque eu acho que fica mais visível a parte do brownie, tá? Então esse aqui foi o resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar toda essa minha bagunça, porque fazer foto e gravar vídeo é isso, gente, é bagunça. Então eu vou organizar tudo isso daqui pra depois poder lavar a louça e montar o cenário pra gente poder tirar as fotos. Antes de vir tirando as fotos, gente, eu vim abrindo aqui esse meu papel contact, porque eu embalei ele da forma errada. Vocês viram que eu dobrei ele todo, então ele ficou todo marcado. E isso é horrível, porque aparece super na foto, tá vendo essas ondulações? Fica péssima. Então, eu já vim abrindo ele aqui pra ele ir esticando, né? A gente precisasse que ele estivesse ali
bem retinho, o mais liso possível, porque senão não ia remeter que era um papel, uma mesa, né? Ia ser nítido que seria um papel contact. Então eu vim aqui abrindo ele já pra ele ir esticando e depois não ficar tão marcado na hora das nossas fotos. Bom, gente, agora são 3 horas, eu já fiz os panetones, aí quando foi mais ou menos 1h40 eu parei pra almoçar. E aí depois do almoço, gente, me deu uma preguiça, mas uma preguiça tão grande, vim pegar meu computador pra poder colocar alguma série pra ir assistindo enquanto eu tiro as fotos. Me deu uma preguiça tão grande depois do almoço que eu falei, vou tirar um horáriozinho de almoço. E aí eu tirei 1 horinha de almoço só, né, que aí eu fui descansar um pouquinho. E agora são 3 horas, 3h03, dá pra vocês verem, mas 3h03. Tô voltando agora, vou colocar aqui um videozinho pra assistir, eu botei as crianças, não sei, pra ir assistindo enquanto eu faço as fotos pelo celular, tá? E eu vou terminar de montar aqui o cenário com vocês, porque eu não terminei, né? Eu fui descansar depois do almoço, acabei não terminando. E aí eu vou aproveitar que tá sol ainda, ó, tá claro, tá vendo? Eu gosto de aproveitar sempre a luz do dia pra tirar as fotos, então eu vou aproveitar isso e já vou fazer as fotos de todos os panetones. Agora sim, bora lá fazer as nossas fotos. Aqui, gente, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, porque eu vou dar algumas dicas e também vou mostrar um pouquinho pra vocês de como eu faço os meus cenários, tá? Isso que eu colei na parede foi um pedaço de EVA branco, pra gente ter esse fundo da nossa parede. Por mais que a minha parede do ateliê já seja branquinha, não é a mesma coisa, tá? A gente precisa ali de um fundo pra ficar ainda mais bonito. E aí vocês viram que antes eu já tinha esticado esse meu papel contact, que remete madeira, né? A minha bancada do ateliê, ela já tem esse efeito um pouco mais marmorizado, mas eu comprei esse daqui pra dar uma diferenciada nas fotos desse ano, para não ficar só ali baseado na minha mesa do ateliê. E aí depois eu já venho posicionando ali o meu produto, que no caso foi o de ninho com Nutella. E aí eu vim colocando também alguns elementos que fariam parte do meu cenário. Então, em uma lojinha de R$1,99 aqui perto de casa, eu sempre compro essas coisinhas pra fazer parte de cenário. Não é em site nem nada do tipo, então por isso que eu acabo não deixando aqui pra vocês. Eu comprei essa igrejinha ali, que tá ali no fundo toda em glitter. Coloquei essa velhinha também ali, que era de LED. Coloquei o meu fio de fada e olha só como esse fio de fada ele já dá um arzinho mais tipo Jingle Bell mesmo, sabe? De Natal. Então foi a primeira vez que eu fiz as fotos com o fio de fada, eu achei que ficou bem legal. Depois vim colocando alguns talheres, alguma coisinha ali que fosse pra encher um pouco mais esse meu cenário e ele não ficar tão vazio. E aí sim eu comecei a tirar as minhas fotos, eu tiro todas elas pelo meu celular, que inclusive é o 14 Pro, iPhone 14 Pro, e eu utilizo ele, tento não mexer muito em relação à edição, então o máximo que eu mexo ali é na questão da iluminação, que eu aumento a própria iluminação ali do celular mesmo, e já tiro as fotos, ó. Tô mostrando aqui um pouquinho do resultado pra vocês. E quando a gente fala, gente, de foto de comida, a gente tem que mexer o mínimo possível na questão de efeitos, sabe? Então nada de ficar colocando um monte de efeito ali na sua foto. Realmente o bacana é você trabalhar com a parte da iluminação. Assim você vai valorizar de fato as cores presentes ali na sua foto, sabe? Do seu recheio, do seu produto e tudo mais. E não vai ficar aquela coisa artificial. Porque a gente não pode mexer muito nisso, a gente tem que entregar de fato a característica do seu produto ali na hora da foto. Então, nada de ficar colocando muito efeito, muita edição, sempre trabalhar o mínimo possível em relação a essa edição das fotos para manter o máximo possível das características ali do produto, tá? Então, a única edição que eu faço ali voltada para isso é em questão da iluminação, que eu só clareio um pouquinho mais, mas assim, só isso, tá? Não coloco nada de efeito. E aí que entra o ponto também da iluminação, é você sempre preferir fotografar enquanto o céu tá aberto, né? O céu tá claro ali, o sol tá meio que aparecendo, porque aí você vai aproveitar muito essa iluminação natural, né? Que é também muito legal para as fotos, o resultado das fotos. O meu ateliê aqui, ele começa a bater sol mais pra parte da tarde, então vocês vão ver depois que na hora do Brownie Tone, eu não sei se eu mostrei essa parte no vídeo pra vocês ou não, mas na hora do Brownie Tone, o sol já tava batendo um pouco mais no ateliê, que começou a me atrapalhar um pouquinho mais, né? Porque o sol é legal, mas ele não diretamente no seu produto, porque ele vai acabar interferindo também ali na hora de você tirar a foto. Então, eu sempre opto em tirar as minhas fotos ou na parte da manhã, ou nesse período aí mais ou menos de 3 horas, que foi o que eu falei pra vocês, pra gente aproveitar essa iluminação natural e com não tanto sol.
Gente, pra próxima foto aqui eu vou fazer o de brigadeiro. Aí eu troquei a igreja pela árvore. Vou manter aqui o fio de fada. E aí eu peguei um ramecanzinho e coloquei um pouquinho de granulado dentro pra remeter aqui ao nosso de brigadeiro. Vou manter essa minha colher aqui também. Se bem que eu acho que eu vou trocar. Eu tenho uma outra colher, que ela é redondinha também. Mas o cabo dela, ele é meio branquinho. Então eu acho que vai combinar bem com o estilo do prato. Essa aqui, ó. Eu acho que vai combinar bem com o estilo do pratinho, sabe? Redondinho, redondinho. Então acho que eu vou colocar ela aqui também. E é isso, esse é o nosso próximo cenário. Gente, eu cortei o panetone aqui. Também aproveitei pra fazer foto, né? E vídeo do corte. Ó como que ficou ali dentro. Esse aqui é o de brigadeiro. E deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o videozinho. Eu ainda preciso editar e tudo mais. Eu gravei pelo modo cinema do meu celular. E aí ele ficou assim o resultado, tá? Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como que fica. Igual eu falei pra vocês, ainda precisa editar, fazer uns cortes e tudo mais. Mas isso daí é sempre depois, né? Que a gente vai garimpar depois as melhores fotos ou não. Aí aqui eu já posicionei aquele ali aqui, né? Eu já fiz uma foto também só pra gente ter uma noção de como que fica. E agora que eu vou fazer as outras fotos daquele cenário ali. Então, com o panetone, eu aproveito sempre pra poder fazer vários conteúdos, tá? Tipo, seja vídeo, ó, olha esse corte aqui, como que não ficou legal. Eu aproveito pra poder fazer vídeo, aproveito pra poder gravar reels. Olha essa daqui, gente, ficou sensacional. Essa parte do corte, deu pra ver certinho o recheio e tudo mais. E é isso daqui que vai gerar desejo no nosso cliente, tá? Então, por isso que é muito importante você sempre fazer as suas próprias fotos e vídeos autorais, porque é o seu produto que tá ali, você vai gerar o conteúdo pra postar tanto no seu feed, quanto também no Reels, enfim, Stories, no seu cardápio. E aí vai sendo com isso que vai gerar o conteúdo ali pro seu cliente desejar aquele seu produto, tá? E assim, gente, eu tô utilizando aqui o iPhone 14 Pro, mas quando eu tinha um 7 Plus ou qualquer outro celular, também dá pra você fazer nessa pegada aqui, tá? Não se apeguem a isso já. Eu preciso ter o celular do ano ou uma coisa do ano pra conseguir ter um bom resultado. É claro que quanto mais novo o aparelho, mais a qualidade da foto fica diferente, mas não se prendam a isso. Utilizem, de fato, o que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Seja a marca de celular que você tiver, câmera que você tiver, o importante é você dar o seu melhor, fazer um negocinho básico, mais bem feito, e você conseguir ali um trabalho de qualidade e, principalmente, fotos autorais pra você postar no seu perfil. O próximo da nossa lista de fotos é o de maracujá. E eu ainda tô muito indecisa do que eu vou colocar aqui, porque eu quero muito usar essas duas velinhas, gente. Mas eu não sei como que usar essas benditas velas, porque elas não estão ficando legal em nenhum, tipo, em nenhuma preparação. E eu não tô mudando muito cenário pros panetones, tô tentando deixar sempre, assim, a mesma pegada, mas tentando mudar, de fato, algumas coisinhas só. E eu não sei como que eu vou usar aquilo ali. E não sei se vai ficar muito pesado com essa árvore junto. Não sei mesmo, gente, mas eu quero muito usar essas luminárias de velhinha. Vou ver como que eu faço aqui. Mas esse é o nosso próximo pra tirar foto, ó como ele ficou. Fofíssimo. Gente, a minha criatividade agora foi com Deus. Eu fiz o mais básico possível aqui, que foi colocar as velhinhas e a igrejinha de fundo. E tirei foto assim mesmo. Agora eu só vou cortar ele e fazer videozinho, porque esse daqui eu preciso ter muito conteúdo dele. Bom, gente, finalizei aqui os vídeos, as fotos e tudo mais dos testes. Eu tô pensativa em relação a colocar um panetone de pistache no meu cardápio. Ainda não decidi se realmente eu for colocar, eu gravo aqui pra vocês, mas é alguma coisa que eu estou analisando ainda, porque o pistache é muito caro e às vezes não compensa. Mas se eu for fazer, eu gravo pra vocês, tá bom? Aqui eu já limpei tudo, ó, tudo certinho, esse pano vai pra lavar. A louça ali também já tá tudo certo, então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.